Bom dia, colegas, professores. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, tudo bem? Professor José Martins com mais um vídeo para vocês, seguindo a parte de conhecimentos pedagógicos do concurso de Ubatuba. A gente está estudando, né? Nós estamos estudando agora esse autor Antônio Novoa, né? Que é um autor português, né? Essa bibliografia dele, que está aqui no concurso de Ubatuba, ela fala aqui ó, Antônio Novoa. Pelo que eu estava pesquisando, cai pouco dele, né? Inclusive na banca Avança São Paulo, eu pesquisei, eu não achei nenhuma pergunta dele, né? Eu tive que pesquisar em outros lugares, pesquisar bastante para achar a questão dele. Então, Antônio Novoa, professor, ele fala muito da questão da capacitação do professor, que a escola excelente tem que ter professores excelentes, né? Tem que ter capacitação, tem que ter valorização. A gente sabe que tem muito a ver, né? Ele fez várias coletâneas, né? Pelo que eu pude perceber. Tem até o número 4, isso aqui é o número 3, que é o que está pedindo no edital. E é muito bom, né? Tudo que trata da nossa profissão, né, gente? É muito interessante. Isso aqui, gente, esse livro dele, do professor Antônio Novoa, o livro é uma coletânea de textos de diferentes autores que abordam a situação atual dos professores portugueses. Né? Tá no edital, vamos estudar, né? As suas dificuldades, desafios e perspectivas. O livro tem 6 capítulos que tratam de temas como o passado e presente dos professores, o educador e a sensata, a consciência e a ação sobre a prática, as mudanças sociais e a função docente, os aspectos sociais e a criatividade do professor e o ofício do professor e o tempo das mudanças. Eu peguei um artigo dele, pessoal, no site do Cero. Vou tentar deixar na descrição do canal. É um artigo bem longo, né? Faz um recorte muito grande, um contexto histórico muito grande da história do professorado, onde foi a primeira faculdade, quem foram os primeiros mestres. Apesar de ser um material muito extenso, não deu para mim fazer um resumo. Esse livro tem 192 páginas, né? Ele tem para vender na Amazon, se não me engano. Você tem muita coisa para ler. Então eu fiz um resumo, um recorte que eu vi nas perguntas. Eu sempre faço isso. É um autor que nunca caiu na banca Avança São Paulo, pelo que eu pesquisei. Então eu vou deixar na descrição do canal aí. Quem quiser ler o documento inteiro, fica à vontade, tá bom? O livro é organizado por Antônio Novoa, que é reitor da Universidade de Lisboa. Cara importante, hein? E professor catedrático da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da mesma universidade. Ele é também presidente da Associação Internacional de História e Educação e especialista em História, Educação e Educação Comparada. O livro foi publicado pela editora Porto, que legal, hein? Em 99, na coleção Ciência e Educação, e tem 191 páginas. Aqui é 192, mas 191, tá? A segunda edição foi lançada em 2004. Então, esse é um pequeno recorte dele, né? Quem que é Antônio Novoa, sem muita enrolação. Tem aqui uma frase dele, que eu separei para vocês. 5 pontos importantes sobre a necessidade de uma formação de professores construída dentro da profissão: prática da profissão, pessoa, partido e público. Aqui está a foto dele, a mais recente que eu achei. E vamos lá. O processo histórico da profissionalização do professorado. Na segunda metade do século XVIII, é um período chave da história da educação e da prática docente. Dá um zoom aqui, vocês vão lendo comigo. Por toda a Europa, procura-se esboçar o perfil do professor ideal. Deve ser leigo ou religioso, entregar-se num corpo docente ou agir a título individual. De que modo deve ser escolhido ou nomeado? Quem deve pegar seu trabalho? Qual autoridade deve depender? Julho de 1981. Então são várias perguntas que tinham, gente, na segunda metade do século XVIII, né? De 1700 a 1800, mais ou menos.
1800 a 1900, perdão. Esse conjunto de interrogações escreve-se no movimento de secularização e da estatização do ensino. Os novos estados docentes instituem um controle mais rigoroso dos processos educativos, isso é, dos processos de reprodução e produção da maneira como os homens concebem o mundo. A estratégia adotada prolongou as formas e os modelos escolares elaborados sob a tutela da igreja, né? Vamos lembrar aí dos jesuítas, né? Lá no século XV, dinamizados agora por um corpo de professores recrutados pelas autoridades estatais. Pessoal, falando um pouquinho da história da educação, os primeiros mestres, eu estudei um pouco um autor que eu gosto muito, eu adoro ele, o Lucchesi. É um vídeo um pouco antigo, mas é muito interessante. Eu já assisti ele umas 5 vezes. Eu vou deixar na descrição do canal também o vídeo dele. O primeiro vídeo que fala da história da educação, que começou com os jesuítas em 1549, aí começou no Brasil um pouquinho depois, era uma ordem. Aí depois veio também os jesuítas com a Ratio Studiorum, né? E aí depois veio também o Comênios, né? E pode parecer que não, mas muitas das coisas que estavam no livrinho do Comênios, que eu não vou lembrar agora o nome, é um livrinho de regras, de leis, regras que tinha na sala, a gente usa até hoje. 450 anos depois, mais ou menos, a gente usa muitas das ideias que Comênios aplicava na escola que ele tinha. Muitas das regras a gente usa até hoje, né? E eu vou ver se eu faço um vídeo falando sobre. Eu vou deixar dentro da descrição desse vídeo, a descrição desse vídeo do Kes, tá bom, gente? Então vamos lá. Sei que, no entanto, tem havido mudanças significativas nas motivações, nas normas e nos valores originais da profissão docente. O modelo do professor continua muito próximo ao modelo do padre. Inicialmente, a função docente desenvolveu-se de forma subsidiária e não especializada. A forma subsidiária e não especializada, constituindo uma ocupação secundária religiosa de leigos, só. Nas mais diversas origens. A gênese da profissão do professor tem um lugar no seio de algumas congregações religiosas, que se transformam em verdadeiras congregações docentes. Importante, hein? A gênese da profissão do professor tem lugar no seio de algumas congregações religiosas, algumas igrejas, né? Que se transformaram em verdadeiras congregações docentes, ó. Figurando um corpo de saberes, de técnicas e de conjunto de normas, de valores específicos da profissão docente. Normas, tá, gente? Normas e valores específicos da profissão docente. Vamos lá. A elaboração de um corpo de saberes e técnicas de consequência lógica do interesse renovado, que a era moderna consagra por vir à infância a intencionalidade educativa. A elaboração de um corpo de saberes e técnicas é consequência lógica do interesse renovado da era moderna consagra. Vamos lá. Fundamental. De um conhecimento, tratava-se de um saber técnico de um conhecimento fundamental. Saber técnico não. Na medida que se organiza preferencialmente em torno de princípios e das estratégias de ensino, a pedagogia introduz uma relação ambígua entre professores. Tudo isso aqui é um resumo dos artigos, tá? Que eu vou deixar na descrição do vídeo também, do artigo do Antônio Nova, tá? Como ele cai pouco, eu fiz um resumo pequeno, tá bom, gente? A pedagogia traz uma relação ambígua entre professores e o saber. Você sabe que é a relação ambígua, né, gente? Se eu não lembro, eu também não estou lembrando agora, peraí. Vamos procurar aqui. Relação ambígua é a relação entre duas entidades onde não é possível determinar qual é o objeto principal ou subordinado. Olha lá. E dessa ambígua do professor e o saber. Ou seja, nenhum dos dois é o mais importante, né? O qual, através da sua história profissional, assinala-se a título, por exemplo, que a hierarquia interna da profissão docente tem como critério um saber geral, e não um saber específico.
Isso é, um saber pedagógico, Chapolé, 1974. A elaboração de um conjunto de normas e de valores é largamente influenciada por crenças e atitudes morais religiosas. De novo, a elaboração de um conjunto de normas é largamente influenciada por crenças, eu vou selecionar tudo, e morais religiosas. A princípio, os professores aderem a uma ética e um sistema normativo. Professor normativo, essencialmente religioso. Mas mesmo quando a missão de educar é substituída pela prática de um ofício e vocação, cede lugar à profissão. As motivações originais não desaparecem. As escolas normais estão na origem de uma verdadeira mutação sociológica. As escolas normais estão na origem do corpo docente. Uma mutação, uma verdadeira mutação. O velho mestre-escola é definitivamente substituído pelo novo professor. O velho mestre-escola da instituição primária. Quatro etapas. Exerce a atividade docente o tempo inteiro, ou pelo menos como ocupação principal, não encarando como uma atividade passageira, mas sim como um trabalho ao qual consagram parte da importância da vida profissional. Exerce a atividade o tempo inteiro. 2. São detentores de uma licença oficial, que concilia a condição de profissionais, no caso o diploma, né, de faculdade. Profissionais do ensino que funcionam como instrumento de controle e defesa do corpo docente. Ou seja, você só pode ser professor se tiver o diploma. Se não tiver, você não é. 3. Seguindo uma formação profissional, especializada relativamente longa. No Brasil, vocês sabem que graduações quem começa a fazer uma faculdade tem que estudar por 4 anos. Né? Então é um tempo bem longo para virar professor. Deveria ser assim para a segunda graduação também, mas tem professor pegando diploma com 6 meses, hein? 4. Participo de associações profissionais que desempenham um papel fulcral no desenvolvimento de um espírito de corpo e na defesa do estatuto dos sócios profissionais dos professores. 2 dimensões. Então, se pessoal copia isso aqui, é importante, pode ser que caia na prova, tá? Já vai perguntar isso aqui. Quais são os tipos de etapas que tem aí tem 4 etapas. Deixa eu até mudar a cor aqui. 4 etapas. 2 dimensões e um eixo estruturante. Eita, que deu ruim aqui, peraí. Isso. Possui um conjunto de conhecimentos e técnicas necessários ao exercício da profissão, né? Quando com a atividade docente, os seus saberes não são meramente instrumentais, devendo integrar as perspectivas teóricas. E 2. Aderem a valores éticos e normas deontológicas que reagem não só ao cotidiano educativo, mas também relações do interior e do exterior do corpo. Docente, a entidade do corpo docente. Aqui eu esqueci de dar um. O corpo docente. A entidade profissional não pode ser. Essa aqui é outra linha. A identidade profissional não pode ser dissociada da adesão de professores ao projeto histórico da escolarização, o que funda uma profissão que não se define nos limites internos da sua atividade. E um eixo estruturante, né, pessoal? Gozam de grande prestígio social e usufruem de uma situação econômica digna, condições que são consideradas essenciais para o cumprimento importante da missão que está confiada aos professores. Apesar de manter uma dinâmica reivindicativa forte, é possível verificar que nos anos 20 os professores se sentem pela primeira vez confortáveis no seu estatuto socioeconômico, tá bom? Então a gente vai vir agora para um questonômetro, questões para fixamento depois de um questonômetro, tá bom? Para ver se você precisa assistir de novo esse vídeo ou não. Então vamos lá, vamos para as perguntas aqui para a gente poder finalizar esse vídeo.
Pergunta 1. Antônio Nova, catedrático da Faculdade de Psicologia, Ciência e Educação, Universidade de Lisboa, presidente da Associação Internacional de História da Educação, garante que o melhor lugar para aprender a lecionar é a própria escola. E que neste século, devido à complexidade do fenômeno educativo, à diversidade das crianças que estudam, os dilemas morais e culturais que seremos chamados a enfrentar, devemos repensar o horizonte ético da profissão. Para mim, ser professor do século XXI é reinventar no sentido da escola, tanto do ponto de vista ético quanto cultural. Aqui está o link, né? A principal função do trecho é informar um fato, expor uma nova ideia, desenvolver um novo hábito e apresentar a perspectiva do autor. Gente, é isso aqui, né? Lógico que é apresentar uma ideia do autor. Que se está falando aqui em cima aqui o nome dele, está explicando quem que ele é e dando a ideia dele. Pergunta 1, alternativa D. Pergunta 2. A informação de professores e profissão docente, Antônio Nova afirma que a formação se dá por meio de um trabalho crítico, reflexivo da crítica das práticas de reconstrução permanente do líder pessoal, constrói seu processo de acumulação, trata-se de mobilizar a experiência de missão pedagógica em um quadro, processo fortemente encorajado pela organização das escolas para desenvolver um conhecimento profissional e é um movimento retilíneo uniforme de aquisição de saberes teóricos. O que vocês acham, gente? Alternativa A, né, pessoal? Tá bom? Alternativa A, que é terceira. Isso aqui no caso. Ai. Tá 3, mas é 2, pessoal. Aqui tá meio. O computador tá meio lento. Preciso comprar outro. Essa aqui, gente, é a segunda questão, tá? Deixa eu dar um enter aqui, peraí. Não é 3, isso aqui é a 2. Agora vamos para 3. Essa aqui é a 3. No ensaio intitulado Para a Formação dos Professores construído dentro da profissão e em professores, Antônio Nova procura discutir o que seria o professor na atualidade, apresentando 5 disposições. Eu acabei de ler lá em cima. Depois eu volto lá. Segundo ele, caracteriza o trabalho docente nas sociedades contemporâneas. Vamos lá, conhecimento, competência, conhecimento, cultura profissional, B, C, D ou E. Gente, pausa o vídeo aí e responda qual que vocês acham que é. Pronto? Alternativa certa, alternativa A, gente. Tá bom? Então vamos lá, vamos pro final aqui, ó. Questônomico, vamos lá. Se você acertou todas as perguntas, que é 100%, parabéns! Você foi super bem, não precisa ver de novo esse vídeo. Certo? Se você acertou de 40 a 90, como teve 3 questões, se você acertou 2 questões, muito bem. Mas para que você não erre as perguntas do concurso, assista o vídeo novamente, mais 1 ou 2 vezes. Se você acertou de 1 a 30% ou uma pergunta, atenção, gente, você vai ter que assistir mais umas 2 ou 3 vezes esse vídeo, tá bom? Para que você, quando cair no concurso, você não erre essa pergunta aí. Bom, gente, então obrigado. Esse vídeo foi um pouco longo, mas é como falar da nossa profissão, que eu amo de coração, eu acabei dando uma esticada em algumas argumentações que eu li sobre, para tentar ajudar vocês a conhecer, a entender o conceito, tá bom? Então até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Obrigado aí. Não se esqueçam de curtir, tá, gente? Porque o pessoal tá gostando do vídeo, eu agradeço os 450 inscritos, mas o pessoal não tá curtindo os vídeos. Aí o YouTube entende que você não gostou do vídeo, tá bom? Obrigado, Deus abençoe vocês todos aí.